Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje eu estou com a Gislaine, a Gi. Olá, tudo bem? Vou iniciar aí contando a minha história, como é que a Gislaine veio trabalhar comigo. Em meados de 2017 para 2018, a minha empresa ela começou a entrar em crise. Em crise de quê? Em crise de cansaço físico meu, como também deficiências em algumas situações dentro da empresa, com os colaboradores, funcionários. Tudo aquilo me tornava muito desgastante para mim, né? E só que o negócio foi girando uma energia assim contraditória contra as minhas próprias forças, que eu comecei a atrair algumas situações dentro da minha empresa, né? Então, por isso que eu chamei e chamo, né, essa situação de uma crise, na verdade, porque as empresas também passam por crises, né? Nem sempre a crise é financeira, ela também pode envolver aí com pessoas, né? Com pessoas. E também foi me dando assim aquele cansaço, aquele enjoo de atendimento, tanto na parte de venda como na parte de locação, né? Tudo que as pessoas eu até evitava. Só que naquele vai e vem dessa situação de energia, vamos dizer assim, porque eu acredito muito, né? Eu coloco em prática isso também no meu dia a dia, que todo aquele pensamento, palavra e ação, todo pensamento de palavras, toda palavra, toda ação e todo pensamento, ele vai entrando numa energia e isso vibra, né? É tanto que Henry Ford, ele fala em um dos livros, né, que eu já li, ele diz que toda palavra, toda ação, todo pensamento, ele tem corpúsculos espirituais, né? E esses corpúsculos espirituais, eles se empregam. Empregam o quê? Nas paredes, naqueles materiais do escritório, né? Então, essa crise foi, assim, muito desgastante. Até que cheguei num ponto em que eu acabei ficando sozinha, praticamente sozinha dentro da empresa. Olha só que loucura, né? Porque um funcionário pediu demissão, porque quando essas coisas começam a gerar contrário, uma energia negativa, as coisas começam assim mesmo. Mas só que a minha sorte é que eu também sempre fui uma pessoa de muita oração, muita fé, muita convicção, né? Então, aquilo também, daí eu pensei assim, meu Deus, eu acredito que eu tenho que passar por esse processo mesmo, porque eu fiquei praticamente sozinha. Uma funcionária pediu demissão, a outra eu já tinha demitido, e a outra, que era, assim, vamos dizer, que eu tinha mais afinidade, também deu algum problema com com a criança dela. Ela teve que pedir demissão, né? Para poder ficar em casa cuidando do menino, que o menino ainda era menor de 5 anos. E daí foi um caos. Até como a minha energia da minha empresa e eu também estava, assim, muito à flor da pele. E todas as pessoas que eu fazia entrevista não dava certo. As pessoas que vinham, colocavam a mão na massa ali, quando eu contratava uma experiência, elas ficavam no mínimo 1 dia, 2 dias, 7 dias, não paravam. Até que uma hora eu comecei a insistir ali na oração, né? Eu joguei para o universo e disse assim, Deus, que seja feita a vossa vontade e não a minha vontade, né? Então, hoje, eu gosto de trabalhar no ramo imobiliário, mas eu estava desgastada com toda a situação, todos esses processos, todo de crise que estava passando dentro da minha empresa, que eu acredito que tinha que passar por esse processo mesmo, porque tudo, de hora em hora, tudo melhora, né? Nós temos que pensar assim. E daí, as coisas, eu joguei para o universo, Deus, coloca uma pessoa no meu caminho, eu idealizei aquela pessoa. Será que o que eu estou passando agora, será que eu fiz alguma coisa que eu não devia? O que é que eu estou atraindo? E daí,
eu mudei a minha atitude mental, assim, de forma positiva, não me criticando, assim, me culpando de alguma coisa, e sim que acreditando que a minha empresa tinha que passar por esse processo. E eu não sabia que esse processo seria uma grande descoberta, né? De todas aquelas carências que, além eu, como corretora, como empresária e como corretora de imóveis, é, tinha, né, no meu dia a dia, né? Tinha no meu dia a dia, e também como os outros profissionais também que trabalham no ramo imobiliário, principalmente na parte de locação de imóveis. Então, eu joguei isso para o universo e foi indo, eu fiquei praticamente aí, porque nesse processo que entrava pessoas e não parava, né? Agora imagina a bagunça que era, né? Assim, porque eu, eu praticamente eu fazia mais a parte de vendas e eu tinha sempre uma equipe para trabalhar com a locação de imóveis, né? Tinha uma, duas, três funcionárias, né? Então, colaboradoras, mas isso ficou assim, nesse estágio, né? Nessa situação. Então, como eu proferi, né, as palavras, ô Lúcia, você sabe que tem palavras, que as palavras, então vamos chamar, né, como dizem os meus amigos evangélicos, vamos profetizar a palavra, né? Então Deus bota uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que saiba colocar a mão na massa, né? Porque no estágio que eu estava, eu não tinha vontade nem de aprender coisas novas, né? Pelo desgaste que eu tinha passado nessa situação toda. Então, de repente, passou-se assim, um mês, quase 2 meses, e nisso uma pessoa foi levar o que ela foi levar para mim? Ela foi levar um batonzinho, sabe? Um batonzinho, que eu gosto muito de batom, né? Eu sempre, vira e mexe, eu tô passando meus batons. Então, aí ela foi levar de um produto que ela vendia, o batom, um cremezinho para mão e a sombra também, né? Eu não gosto muito de sombra escura, mas assim, umas mais clarinhas, né? E daí, então, ela entrou, eu paguei, e daí ela disse assim, ai, Lúcia, tu estás sozinha? Aí eu já disse para ela, não, sozinha eu nunca estou. Eu e Deus, né? Porque a minha companhia é Deus, né? Então, aí eu disse assim, eu e Deus, mas eu estou procurando uma pessoa para trabalhar aqui comigo. E porque aquele boca a boca às vezes funciona mais do que qualquer outra empresa que você vai contactar, né? Que eles vão indicar aquela empresa que vai escolher aquela pessoa e vai mandar para você. Então ela disse assim, Lúcia, eu tenho uma pessoa que ela trabalha comigo meio período e ela vai, e eu agora eu não consigo mais, ela vai precisar, mas eu queria deixar ela bem instalada em algum lugar e tu és a pessoa certa para essa pessoa vir trabalhar contigo. Eu disse, olha, diz para ela vir, uma coisa bem natural, né? Olha, pede para ela vir aqui, que eu vou conversar com ela, a gente vai trocar ideias, vamos ver se a gente se acerta, então, né? Só que ela me disse assim, ela é engenheira, né? Ela é engenheira química. Aí eu disse assim, e daí? Mas e o salário, né? Aí ela assim, não, eu não, a gente se acertou, eu pago um valor X para ela, mas chama ela. Ela gosta muito também de lidar com coisas novas, né? E assim foi. Aí ela veio, ela conversou comigo. E era a Gislaine, a Gi. Eu te confesso, Lúcia, que na época, quando ela chegou para mim e falou assim, eu não... Emocionante. É incrível lembrar, assim, né, do que aconteceu, porque quando ela chegou para mim, ela disse assim, eu não posso mais te manter, só que tem uma pessoa que está precisando. E na época eu pensei assim, eu não posso fazer isso com essa pessoa porque eu não quero isso para minha vida. Eu já te falei isso várias vezes, né? Eu vou entrar nessa empresa e eu não vou poder contribuir como realmente a gente tem que contribuir para uma empresa. Então eu fui meio que com o pé atrás, assim, eu não quero, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros.
Então, eu confesso que eu não queria. Eu não queria. Eu fui mais porque daí ela falou assim, não, Gi, vai lá, ela tá precisando, ela precisa de alguém, vê o que tu pode fazer lá por ela. E tanto que quando eu comecei a trabalhar com a Lúcia, eu, eu naquele período inicial, eu continuei procurando outros empregos, porque na verdade a minha ideia qual era? Como a Lúcia falou, eu sou engenheira química. E passou por vários processos de empresas. Não, mas aí assim, eu na época, eu passei por um processo também, né, um processo pessoal, que não convém agora eu contar, mas esse processo fez com que eu refletisse. Então, eu estava num momento que eu não queria mais ficar no CLT, dependendo de uma empresa. Então, a minha ideia, o que que era? Por isso que eu fui trabalhar com essa outra pessoa. A minha ideia era ter algo que me mantivesse, assim, água, luz, né, as contas básicas, para que eu pudesse, em paralelo, levar um projeto e criar um negócio meu, porque eu sempre tive a ideia de que eu precisava fazer algo mais, só aquilo ali eu não estava satisfeita com aquilo ali. Então eu tinha essa ideia. Aí aonde eu comecei, até nesse processo, né, porque o meu último emprego foi numa indústria de alimentos. Nesse processo, quando eu saí da indústria de alimentos e que eu fui trabalhar daí com outra coisa que não fosse engenharia, eu peguei no shopping. Só que no shopping eu fiquei só um mês e pouquinho. Por quê? Porque, como eu falei, eu estava com a ideia de ter esta renda, que não precisava ser uma renda alta, eu sou sozinha, então bastava algo que eu conseguisse manter as minhas contas em dias, né? Água, luz, telefone e etc. Manter a minha casa, realmente, sobreviver. E, em paralelo, eu ia levar esse projeto que até então eu não sabia exatamente o que que era. Só que aí, no shopping, a pessoa, ela precisava de alguém que ficasse praticamente disponível período integral. Então, ou seja, como eu estava com essa ideia de seguir em paralelo com outro projeto, não funcionava para mim, não servia. Então, eu fiquei um mês e pouquinho. E eu pedi para sair, né? Eu pedi para sair porque eu vi que eu não ia conseguir contribuir muito. E aí eu conheci essa outra pessoa, que foi a pessoa que intermediou eu e a Lúcia. E aí eu estava trabalhando com ela também, ela sabia que eu era engenheira, ela sabia que não era algo que era para muito tempo, era algo que era meio tempo, né, assim, médio prazo, ou curto prazo talvez, porque a minha ideia era realmente ter esse outro projeto, criar algo para mim, né. E aí quando ela veio e falou isso, eu pensei assim, bom, essa pessoa ela precisa de alguém que ajude ela. E eu não vou poder ajudar. Por que que eu não vou poder ajudar? Porque a minha ideia é sair logo em seguida. Então, eu senti esse... Não, não quero. Aí, o que que ela falou pra mim? Ela assim, não, Gi, vai lá. Ela tá precisando. Vê o que que tu pode ajudar. Inclusive, essa mesma pessoa que me indicou pra Lúcia, depois de um tempo, ela veio me indicando para uma outra empresa. Daí já era uma empresa da área da química. Só que aí eu e a Lúcia, a gente já tava com esse outro projeto. Por quê? O que que aconteceu? Quando eu cheguei na Lúcia, e aí a gente vem de um processo já histórico, que eu venho trabalhando, né? Eu trabalhei praticamente 9 anos nos hospitais da cidade. Aqui na cidade tem 2 hospitais. Eu trabalhei nos 2. Um é particular, o outro atende tanto particular e o SUS. E nesse processo eu consegui pegar muito essa questão de lidar com as pessoas, né? Imagina, quase, são 9 anos e alguma coisa. Por quê? Porque no hospital as pessoas, elas estão no pior momento delas. Sim. Então, aí, tu imagina como que essas pessoas estão para chegar e lidar contigo, né? Se hoje vocês pensam, na alocação de imóveis é difícil, agora vocês imaginam quem trabalha no hospital. Só que aí, nesse meio tempo do hospital, entre um e outro, eu saí de Tubarão, voltei, aí quando eu voltei eu fui trabalhar em um supermercado,
Lá nesse supermercado eu conheci uma pessoa, porque daí a gente conversando, ele disse, ele sabia que eu queria fazer uma faculdade, nessa época eu não tinha feito ainda engenharia. Aí ele disse assim, por que tu não faz genética? Né? Porque ele via que eu tinha muito essa coisa por causa do hospital. E aí eu comecei a pensar, o que eu preciso fazer para fazer genética? Porque eu gostei da ideia. E aí eu descobri que poderia ser biologia ou química. E na época, na faculdade aqui de Tubarão, abriu turma só para química. Então eu entrei na química. E acabei me encantando pela engenharia química. Tanto que nesse momento que eu estava fora da engenharia química, o meu objetivo era sempre voltar para a engenharia química. Né? Por isso que eu não queria ir trabalhar com a Lúcia. Não, eu não queria mesmo. Só que aí o que aconteceu? Com toda essa experiência, aí claro, teve um hospital, supermercado, outro hospital, e depois eu fui trabalhar na indústria, porque daí eu já estava na faculdade. Aí primeiro eu trabalhei numa indústria de transformação de plásticos, e depois nessa indústria de alimentos, que foi a última que eu trabalhei. E aí, nesse meu processo, né, profissional, que aí tem aí, acho que em torno de uns 15 anos, não sei, teria que calcular, porque eu já não sei também de cabeça. Nesse processo, eu consegui visualizar várias coisas de setores diferentes, né? Setor de saúde, setor industrial, sim, atendimento ao público. Então, quando eu cheguei na Lúcia, eu vi uma coisa que me despertou. A princípio, eu não falei, né? Porque é aquela coisa, a gente primeiro vai testando o território, né? Vai vendo vai preparando, vendo, conhecendo o chão, né? No chão que tu tá pisando. Exato. Aí eu fiquei quieta na minha, fui fazendo o que ela foi dizendo. E aí tinha algumas coisas que eu olhava e eu assim, gente, mas isso não pode ser assim. Tá errado. Só que eu não falava pra Lúcia, eu só pensava, guardava pra mim. Porque ela era nova, né? Ela não podia, porque às vezes o colaborador vem trabalhar com a gente, eles ficam, se ele tem uma ideia melhor, por que não passar, né? Mas às vezes eles ficam com receio de passar isso, né? Então... Ainda mais que eu tava nesse bloqueio interno assim, isso, não, eu não quero ficar aqui, mesmo, eu quero sair, né? Eu não posso, tipo... Ela dizia que queria sair, mas estava escrito nas estrelas, né? Aí, agora... aquela coisa, né? A gente faz um plano, Deus faz outro, vai entender, né? Isso mesmo. Então, aí tá. Aí, a partir do momento que a Lúcia estava sozinha, ficamos só nós duas trabalhando, a gente começou a ter uma intimidade um pouco maior. E aí foi abrindo espaço para eu começar a falar as coisas. Mais liberdade, ela começou a se sentir mais à vontade, com mais liberdade de expressar, e ela foi se expressando, né? Ela foi observando, porque quando a gente está no meio, que a gente está focada, parece aquela coisa de cavalo encilhado, a gente só está olhando para um lugar só, né? Aí, então, agir com toda essa visão de engenharia, né? Ela viu, já sentiu, né? Onde é que estava pegando os problemas, né? E então, o que se abriu? Aí se abriu, né? Outra visão para os negócios, né? Então, ela veio com essas ideias para ampliar, né, essa visão. Não ficar mais como cavalo encilhado, e sim, né, uma coisa ampla. Quando a gente está dentro da situação, realmente fica difícil de enxergar, a gente não consegue. Tanto que quando a gente tem um problema em casa, para a gente resolver, às vezes demora muito. Sim. Né? Que é aquilo, a gente tem que conseguir olhar o problema de fora, que se a gente não olha de fora, a gente não consegue resolver. Sem falar no círculo vicioso, né? Porque daí as pessoas lá dentro estavam num círculo vicioso, num círculo vicioso errado. Sim. Né? E aí outra coisa que eu observei é que, assim, esse problema, né? Eu falo um problema generalizando, na verdade são pequenas coisinhas que quando a gente soma, elas geram um resultado bom. Eu vi que não era só da empresa da Lúcia, eu vi que era um problema do mercado imobiliário em si. Eu não sei o porquê que isso existe, mas assim, eu via com base nos outros corretores que iam na empresa, nas conversas que tinham entre os corretores, eu comecei a enxergar um padrão do mercado imobiliário. Aí eu pensei assim, não, mas isso não acontece só no mercado imobiliário, isso acontece nas outras empresas, como eu falei, eu trabalhei em hospital,
trabalhei em supermercado, trabalhei em indústria. Então, assim, isso que acontece no mercado imobiliário, ele acontece em outras empresas também. Só que o pessoal que está no mercado imobiliário não consegue ver isso porque está ali. Focado. Acha que isso é um problema do mercado imobiliário, como, por exemplo, os conflitos que tem entre inquilino e proprietário, e cada um enxerga o seu ponto de vista e acha que aquilo ali é realmente o correto. E aí eu comecei a contar para a Lúcia, mas isso... Vamos tentar fazer dessa outra forma, para ver o que acontece? O que tu acha? Aí ela disse, não, vamos fazer. Porque daí eu falei pra Lúcia assim... Fui dando liberdade, né? Lógico, né? Se uma ideia é boa, por que não acatar, né? Aí eu falava pra Lúcia assim, ô Lúcia, vamos fazer assim. Se não der certo, a gente volta e faz novamente como tá. Só que aí, a partir do momento que a gente mudava, dava o resultado. Aí o que acontecia? Eu ganhava um pontinho com a Lúcia. A gente vai ficando, né? Opa, essa eu acredito que é uma boa parceira. Aí tá. Aí daqui a pouco, ô Lúcia, vamos mudar essa outra coisinha? O que tu acha? Se não der certo, a gente volta. Era sempre assim que eu fazia. Antigo, E sempre dava resultado. Por quê? Porque a partir do momento que tu consegue enxergar o processo completo, né? Consegue analisar separadamente, sim, né? Porque tu tens que analisar eu sempre digo para as meninas lá que é fazer igual o Jack Stripador, elas riem que se acabam. Porque a gente pega o processo grande e separa ele por etapas. Em partes. Em partes. Só que a gente não olha aquela parte pensando naquela parte, a gente olha aquela parte pensando no processo. Qual é o reflexo que vai ter daquela parte para eu conseguir mudar o meu processo e conseguir que ele seja otimizado e que eu tenha realmente os resultados melhores. Isso. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente foi mudando. Foi mudando. Adaptando. E o resultado foi bom. Cada vez mais foi sendo bom. É aquela coisa, de hora em hora tudo melhora, né? É bem assim, foi bem assim mesmo. Que chegou ao ponto que tava só eu e a Lúcia, só que a gente conseguia fazer as coisas até com mais facilidade do que quando ela tinha 3 funcionárias. Sim, sim. Por quê? Porque a gente... E ainda sobrava tempo para vender. Sim, mas aí é que tá. É porque a gente fez o quê? A gente otimizou o processo dela, o processo de locação de imóveis. Então, desde a entrada do inquilino até a saída do inquilino do imóvel. Ou melhor, não é nem desde a entrada do inquilino, é desde a entrada do imóvel. Do imóvel. Quando o processo, quando o proprietário vem trazer o imóvel, né? Desde ali a gente começou a desenvolver, né? Uhum. A nova metodologia, né? A gente foi tentando, aplicando, né? Aplicando dentro. E cada situação realmente, cada fatia dessa, vamos dizer, funcionava realmente, né? Então, por que não acatar? Vamos largar o método antigo e ir abraçando o método novo. Aí assim, nesse processo também, a Lúcia, ela às vezes me contava umas histórias. Porque antes era assim, antes eu não conseguia, eu cheguei a um processo de estresse, que eu não aguentava mais, que eu queria vender a locação. E aí ela me contava essas histórias. E eu começava a ver esse padrão realmente, não só da empresa dela, mas das outras empresas. Por quê? Porque a gente acaba realmente lidando com outras empresas, com outros corretores. Então a gente consegue ver que o padrão, ele existe. O que um sofre, o outro sofre também. É o tal negócio, né? É que a gente é um instrumento. Se a situação, passei pelaquela situação, né? E eu tô acordando para isso, a gente é usada. Enquanto a gente está aqui nesse mundo material, nesse plano terreno aqui, a gente é um instrumento, né? É um instrumento de Deus, ou instrumento do cosmos, ou do universo, para a gente servir de instrumento realmente, para a gente descobrir essas situações e fazer com que as coisas passe para esse mesma metodologia para os outros amigos, companheiros, né, que trabalham na profissão. Porque daí, assim, como eu vi esse padrão, eu falei, Lúcia, por que a gente não abre isso para as outras pessoas? Isso. Porque a gente viu realmente que existia essa carência no mercado, né? A partir do momento que eu passei essa visão para a Lúcia, ela foi concordando também, porque ela viu
que fazia sentido, faz sentido. A gente vê que não é só ela, é os outros que trabalham com locação também, Isso mesmo. é a mesma coisa. E aí, esse é um problema do mercado, sempre foi assim, né? Aí a gente questionando. E daí, realmente, eu fui juntando as pecinhas, né? Que mais de 25 anos eu trabalho no ramo imobiliário. E daí, eu percebi nesse período todo aí, que muitas pessoas já antigas, que nem estão atuando mais no ramo imobiliário, na parte de locação de imóveis, né? Que nós estamos falando aqui, da parte de locação de imóveis. É que eles passaram por esse mesmo processo. Por quê? Porque eu conheço corretores que foram corretores, pessoas de idade, que ficaram sem nada. Por quê? Porque não souberam, né? Fatiar isso, essa metodologia, aplicar, eles não tiveram essa oportunidade, né? Então, assim, e também no decorrer desse tempo que a gente está conversando sempre com corretores, né, antes dessa pandemia eu participei de alguns simpósios e sempre, quando se falava em locação de imóveis, todo mundo, né, era só problema. E tem alguns amigos meus também, não só da minha cidade, como de outros, né, de Santa Catarina, como também de outros estados, que quando falo, não, eu não trabalho com locação de imóveis, porque sempre é problema, por que não trabalhar, né, gente? O mercado está aí, né, dando uma fatia maravilhosa para nós, né? Então, tá aqui, a gente aplicou essa metodologia na locação de imóveis, né, Gê? Uhum. E conta o resultado, Gê. Quem tem que contar o resultado é tu, né? Quem sofreu a transformação foi ela. Como é que o resultado está sendo fantástico, cada vez mais, cada dia mais, né? E eu me tornei assim essa pessoa mais liberta do quê? Dos problemas. Porque às vezes eu tinha até preguiça de levantar da cama, porque as coisas foram acumulando de tal forma que aquilo, cada dia que eu abri os olhos, o dia amanheceu já, era aquele cansaço, parecia que era um peso em cima de mim realmente, né? E eu acredito que muitos amigos meus que trabalham no ramo imobiliário, aí na locação de imóveis, eles estão passando por esse processo. Uhum. Porque também eu busquei coisas para ver como se tinha, né, cursos, essas coisas assim, mas não tinha nada que a gente pegasse, né? A gente pegasse ali e aprendesse. Não tinha. Porque a gente sabe que o corretor de imóveis, ele vai lá, ele faz o curso do TTI, né? E ele sai no mercado. Aí ele sempre vai sair com sede, né? Ele vai estar com sede desse mercado, ele começa a abocanhar, né? Abocanhar essa fatia que tem no mercado, tanto na parte de venda como na parte de locação de imóveis, e aí ele não percebe, ele não vai se dar conta que existe é preciso ter uma metodologia, um processo todo de aprendizado, né? E de aprendizado e que não tem ninguém para orientá-lo nesse sentido desse aprendizado, né? Então, por isso que hoje nós estamos aqui contando essa história maravilhosa. Aí assim, foi lá em 2020, porque eu entrei final de 2019 na empresa da Lúcia, e em 2020 aí eu sugeri para ela a gente fazer isso. Por conta de tudo isso que a gente estava vendo. Vamos levar isso para os outros corretores, vamos ver o que, né? Porque se a gente pode ajudar, por que a gente não vai ajudar? E a princípio, a ideia era que a Lúcia fizesse a frente e eu ficaria só atrás das câmeras. Isso mesmo. Só que aí a gente viu que dessa forma como a gente estava, até porque assim, só para fazer um adendo aqui, por que eu ficaria atrás das câmeras? Eu ficaria atrás das câmeras porque eu ainda estava com aquele pensamento que eu não queria trabalhar no mercado imobiliário. Eu queria voltar para trabalhar como engenheira química. Isso não quer dizer que um dia eu não venha trabalhar, né? Mas a gente viu, aí a gente está aí nesse processo, a gente amadureceu a ideia de 2020 para cá, aí a gente começou mesmo em 2021, foi meados, lá em junho, julho, se eu não me engano, que primeiro a gente estudou a proposta, a gente viu como é que seria feito, o que dava para fazer, o que não dava para fazer,
E aí, meados de 2021 a gente começou, só que a gente começou dessa forma, a Lúcia, e eu ficaria por trás justamente porque eu tava nessa ideia que eu quero voltar para a indústria química. Em 2021 a gente colocou isso em prática, os vídeos, né? E colocamos os vídeos aí no ar, né? E a Gi ficava por detrás. Mas ainda, aí a gente percebeu que o negócio... A gente ainda não estava conseguindo ajudar as pessoas da forma como a gente imaginou. Então, né, a gente fez uma reflexão sobre isso. E daí... A gente resolveu mudar de novo. A gente resolveu... Vive mudando as coisas, né? A nossa Mas ideia... mudando para melhor. Sempre para melhor. Sempre para melhor. Então, aí a ideia é sempre, agora, é ter um novo olhar para a locação de imóveis. E esse novo olhar é fantástico. E aí, cada depoimento que a gente recebe também, as pessoas falando que tiveram resultado, né? É muito gratificante. Cada pessoa que fala assim, ah, não, realmente, isso que você fala faz sentido. Isso. Né? É muito gratificante. É muito gratificante. Não, o nosso dia a dia, assim, raramente a gente tem algum proprietário de imóvel ou inquilino, que é o locatário, de fazer alguma reclamação, de ter conflito. Tudo aquilo passou. Assim, não é 100%, porque 100% é utopia, gente. Isso, nós estamos no mundo da matéria, nós estamos aí com o homem, né? A gente lida com o ser humano, né? Mas, assim, as coisas, a gente procura colocar a metodologia e as coisas ficam dentro de uma harmonia legal. Porque, assim, ó, essa questão do 100% eu sempre falo pra Lúcia. Lúcia, se tu for num laboratório de químico e tu procurar um produto 100%. Tem aqueles produtos que a gente diz que é PA, que é puro para análise. Mesmo um produto que ele é puro para análise, ele não é 100% puro. Ele é 99,999 e aí vai uma dízima periódica. Né? Então, assim, não pensa que 100% vai acontecer. 100% é utopia. Isso para tudo na vida. Agora, que a gente consegue melhorar, a gente consegue melhorar. E a gente está aqui para dar realmente essa esperança para esses corretores que já não aguentam mais. É reclamação de um lado, é reclamação de outro. E aí tu precisa ter essa segurança. Ah, porque eu preciso fazer as coisas certas conforme a lei. Porque senão eu posso receber uma ação. Né? Então, assim, essa segurança e essa tranquilidade, ela é preciso. Né? O profissional ele não pode de forma alguma trabalhar agoniado, como eu via que era no começo lá, que a Lúcia estava assim. Não pode ser. Não tinha paz de espírito. Na verdade, eu não tinha paz de espírito, porque às vezes estava concentrada em uma coisa, fazendo uma coisa, lá tinha que sair correndo para fazer outra coisa, né? Então, tu perdia-se o foco. Eu percebi que eu perdia o foco mesmo. Porque quando eu chegava daquela outra coisa que eu saí para fazer, eu já não concentrava mais naquilo ali. Eu já tinha esquecido. É assim que as pessoas vão perdendo foco, né? Então, e sem foco, tu não produz, né? Tu não tem produção. E daí, se tu não tem produção, claro, a tua empresa, Exato. Né? E a ideia é sempre otimizar o processo, né, para que se tenha mais resultado, maior lucratividade e essa tranquilidade e essa segurança. Né? Então aí agora eu mostrei as caras, né? Não tive como fugir. E eu atirei na lua e acertei as estrelas, né? Porque daí, como eu amo aquilo que eu faço, trabalhar no ramo imobiliário, né? Então, hoje eu digo que essas fatias foram maravilhosas para mim, né? Toda a situação, todo problema, eu acredito muito que todo problema, ele faz a gente crescer. Ele tem que aparecer na nossa vida para a gente se desenvolver realmente, né? Se eu não tivesse problema dentro da locação de imóveis, como é que eu ia estar aqui, né? Como é que eu ia atrair a Gi, né? Porque... Atrair uma química ainda, que eles dizem que químicos, matemáticos trabalham com problemas, químicos trabalham com soluções. Isso.
Não, brincadeira, Então, gente. mas assim, brincadeira à parte, mas o negócio é sério. O negócio é muito sério, porque, na verdade, nós estamos aí colocando cada vez mais em prática e o negócio funciona muito bem, graças a Deus, né? Então, o negócio é sério, né? A gente está aqui, a gente está brincando, a gente está rindo, mas o negócio é bem sério, porque pela experiência que eu tenho dentro do ramo imobiliário e por situações assim, né? Hoje eu abranjo assim uma amizade, né, com vários corretores praticamente assim, não digo totalmente em todo o Brasil, mas em algumas capitais, vamos dizer, alguns estados, e a gente troca essas ideias, né? Então, e a gente sabe que o problema existe realmente. Só o fato de estar conversando com eles, eu tenho amigos que eles antes trabalhavam com locação, com a carteira de locação, eles venderam, né? Porque por fim, o que é que pecava? Você quase chegou Pecava. a vender também. Eu também quase vendi a minha carteira de locação, né? Então, mas graças a Deus que veio essa grande oportunidade da dificuldade primeiro para poder desenvolver essa situação e aplicar, né? E ver o resultado. E agora eu acredito que a gente vai conseguir, pelo menos a gente pensa nisso, Isso, né? pensa. Conseguir ajudar bastante pessoas Isso. que estão passando pelo mesmo problema, né? Porque às vezes um problema se torna um grande fantasma na vida da pessoa, né? Porque esse problema pode chegar numa ação. E a gente sabe que a ação, ela leva tempo, né? Ela leva tempo. Leva aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tive uma que eu recebi agora fazia quase 9 anos, né? Então, como que tu vai, né? Nossa, tu perde dinheiro, tu perde teu tempo, a tua mente vai ficar focada. Eu tenho aquela ação. Fica na mente isso focando, né? Ação, eu tenho aquela ação, tem que ser resolvida. Daqui a pouco vem uma taxinha que tu tens que recolher. E assim vai somando, né? E isso também, na tua mente, se tem esse problema para ser solucionado, parece que tu não solta isso, né? Tu não limpa isso, tu fica gravado na tua mente que aquilo tá correndo na justiça. Né? E aí agora a gente tem que pedir a ajuda do pessoal também, para cada vez mais mandar pra gente qual é a maior dificuldade que vocês sentem dentro da alocação de imóveis, para que a gente possa cada vez mais trazer algo que realmente vai solucionar o problema. Isso. Conte para nós a sua experiência aí a prática do seu dia a dia e onde é que você tem deficiência, né? Uma deficiência aí na sua parte da carteira de locação. Que para nós, vocês podem comentar, passar para nós aí a dúvida de vocês, qual é a situação que vocês estão passando, para a gente ir tentando, né, auxiliá-los, né, aí para resolver essa situação. Já tá em vários canais, né, tem no YouTube. Isso. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente tem também um grupo no Telegram que... Isso. Se vocês forem procurar aí, se tiver no Instagram, tem o link na bio. Se tiver no YouTube, embaixo do vídeo, todos os vídeos tem o link também desse grupo do Telegram. Então, é um canal que seria para uma comunicação mais próxima com a gente, para que realmente a gente possa estar cumprindo esse objetivo, que eu acho que, na verdade, quem me trouxe para a empresa da Lúcia não fui eu. Né? A gente tem um caminho, Deus escreve outro, então também eu não estou aqui, não é por acaso. Isso mesmo. E eu acho que é essa troca que é importante para que realmente a gente consiga cumprir esse propósito, né? E talvez transformar esse mercado da locação de imóveis. Isso. E se nós estamos nessa vida, né? Eu acredito que a vida é um caminho de mão dupla, né? Tu dá para te poder receber, né? Então, estamos aí, né, para ajudar os nossos amigos, nossos irmãos. E agora eu acho que a ramo gente já falou imobiliário, demais, da né, locação Lúcia? de imóveis. Fui! Como é que a Lúcia termina? É assim, né? Obrigada. Namastê.